hoje temos um tema que é sempre grato ao nosso coração, que nós achamos extremamente importante a gente voltar com ele sempre numa dinâmica diferente, num contexto diferente, mas porque nós sentimos que ele é a base da visão do ponto de vista espiritual do trabalho que eu realizo enquanto profissional médico e espírita dentro da minha atividade. Então, a nossa conversa de hoje é sobre a crença de Deus e a saúde mental. Boa noite, Paula Brum. Boa noite, Driele Fontinelli. Boa noite, Rosário Melo. Boa noite. Então, a nossa abordagem hoje é sobre esse tema que a gente não cansa de falar sobre ele, né? Sempre, é claro, buscando outras nuances, porque esses vídeos, né, depois ficam no YouTube e é importante que a abordagem, a forma como nós trazemos, ela sempre traga um aspecto um pouco diferente para que a gente entenda a relação da crença em Deus com a questão da saúde. E isso, na verdade, né, é fundamental, né? Acreditar ou não acreditar em Deus influencia intensamente, né, na vida da criatura, no seu comportamento, nas suas perspectivas de relação, na sua própria autoobservação, na sua busca ou não de autoconhecimento. E mesmo a forma como a gente acredita em Deus, ela vai influenciar positiva ou negativamente na nossa saúde. E alguém pode nos questionar desde já, né? E é importante a gente lembrar, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar aí no chat, no finalzinho, nós vamos responder as questões das pessoas. Então, alguém pode me perguntar assim, mas o senhor faz pregação dentro do consultório? Não. O meu consultório é um consultório médico, psiquiátrico, onde eu preciso exercer minha profissão respeitando o meu código de ética. E entre as coisas que eu preciso respeitar dentro do meu trabalho são as inúmeras crenças que as pessoas carregam com ela. Nas mais variadas, né, situações da vida, né? Atualmente, né, nós vivemos no Brasil uma situação extremamente conflituosa e eu tenho, né, pacientes que estão de um lado ou do outro lado da observação ou da participação do conflito. E me posiciono, né, com todo respeito à colocação de cada um deles, né? Porque o meu papel ali não é doutrinar ninguém quanto a um aspecto ideológico, uma postura política. O meu trabalho é entender o que essas coisas fazem
ou não fazem bem para a vida da criatura. Porque se uma determinada crença ela nos faz mal, ou ela nos faz comportar pior, a gente precisa questionar esse lugar aonde nós estamos. E se uma determinada crença, independente do campo que for, se ela, no momento, é o melhor que eu consigo e isso me ajuda a sustentar no caminho que eu estou, puxar o tapete da criatura diante dessa crença e muitas vezes não conseguir colocar um outro tipo de proposta mais positiva ou de igual positividade na vida da criatura, isso é uma atitude desrespeitosa e, de certa forma, criminosa, não no sentido de crime judicial, mas no sentido do prejuízo que nós geramos na vida das pessoas. Então, quando eu falo dessa postura central da crença de Deus, primeiro que essa crença, o que o indivíduo acredita, como que ele acredita, como ele vive essa crença, ou como ele não vive essa crença, ou como ele é descrente e vive essa descrença, isso vai determinar, na minha observação da vida da criatura, inúmeras questões pessoais do indivíduo e vai me fazer identificar inúmeros instrumentos ou ferramentas que eu posso usar ou não na abordagem dessa criatura. E essa percepção da crença de Deus, ela não é necessariamente através só de perguntas diretas. Você tem uma religião, você acredita em Deus, como é que você faz? Vê? Não. Às vezes, no desenvolvimento do conteúdo que a pessoa me traz durante uma entrevista diagnóstica, ou durante uma consulta de acompanhamento, eu vou poder ampliar ou perceber como que é a relação dessa pessoa com Deus. Como é verdadeiramente o seu processo de crença. Muita gente mesmo, quando questionada, por exemplo, sobre uma sua religião, ela nos diz qual é a religião. Mas no desenvolver da fala, ou às vezes até nesse mesmo momento, ela se apresenta com uma designação religiosa, mas completa. Mas não sou praticante. Ora, o que essa pessoa tem? Ela tem um posicionamento social religioso. Um rótulo para apresentar à sociedade. Um rótulo que poderá posteriormente ser importante, mas que naquele momento é de menos importância na vida daquela criatura. Uma outra forma, às vezes a pessoa, eu fui criado em tal religião,
mas eu acredito em tais princípios, eu leio livros de tal doutrina, eu frequento um outro templo, um centro espírita, uma instituição religiosa ou uma igreja, que você vê, né, que há uma mescla de ideias e às vezes são ideias até contraditórias, que podem nos falar da própria postura do indivíduo diante das suas coisas. Então, às vezes, no transcorrer de um relato, a pessoa nos dá sinal de um questionamento da existência de Deus, da existência de um mundo espiritual, da existência de uma vontade superior, né? Se questiona diante da sua dor se Deus existe mesmo, porque ele está sentindo dor e ele acredita que se ele tem uma crença em Deus, essa dor não poderia estar ali, né? Então, nós vamos vendo de formas bastante diferentes. Até mesmo um paciente, por exemplo, psicótico, que traz um construto de delírios, né, de ideias fora da realidade, e muitas vezes traz um construto místico. Então, à medida em que ele faz esses relatos, a gente pode perceber qual que é a forma que ele se conecta com a ideia de Deus. Agora, tudo isso a gente pode dizer para as pessoas, pode falar, pode buscar treinar, mas isso vai se construindo num processo de experiência, né? Isso é importante, né? Quando eu levanto todos esses contextos, isso foi um aprendizado de muitos anos, com alguns companheiros de trabalho, principalmente, né, com o Dr. Jair Rodrigues de Paulo, que muitas vezes eu falo nas minhas abordagens, que é, para mim, a grande referência de profissional de saúde mental, espírita, e que me ensinou não só nesse campo, mas no campo da dignidade humana, muita coisa. São coisas que eu fui aprendendo dentro do grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, recebendo supervisão da espiritualidade sobre um trabalho de atendimento a pacientes do ponto de vista espiritual. Lembrando que, nesse caso, esses pacientes recebiam e ainda recebem no grupo que a gente participa, dentro da associação, dos grupos da associação, um atendimento gratuito por causa dessa ação direta da espiritualidade no processo de orientação do tratamento. Então, a crença em Deus é essa base. Quando eu entendo como que o indivíduo carrega dentro dele uma abordagem, desculpa aí, tem um bichinho que já voltou voando aqui, perturbando, né? As coisas ao vivo ficam desse jeito. Mas, no contexto, né, do trabalho, a gente, vendo essa ideia que o indivíduo tem de Deus, a gente consegue entender um pouco mais esse eu interno da criatura. Por quê?
que nós vamos ver que a gente projeta muitas das nossas condições, muitas das nossas fantasias e ilusões, dos nossos desejos nessa percepção do divino. Dentro da nossa abordagem, né, a gente entende saúde para além, né, se alguém preferir, em paralelo à definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, nós entendemos que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. E isso não é uma fala nossa, é uma fala de um orientador espiritual do grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria. É um espírito que se apresenta com o nome de Joseph Gleber. Ele é um dos espíritos que propôs a criação em 1949 do Hospital Espírita André Luiz, aqui de Belo Horizonte. E ele é um dos autores do livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, onde esses espíritos orientadores trazem um construto de cunho filosófico para o trabalho em saúde mental. Então, ele nos apresenta essa visão, e o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em um livro intitulado O Consolador, ele define saúde como a perfeita harmonia da alma. Então, saúde não é um estado com o qual nós vivemos. Saúde, da mesma forma que a definição da Organização Mundial de Saúde é um objetivo, né? Essa visão espiritual também é um objetivo para a vida da criatura. Então, o que nós temos é que a nossa relação com Deus, ela vai determinar todo um processo de experiências, vivências, de expressões de emoção, sentimento, na vida, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida de relação, que interfere diretamente no processo da saúde. Já que saúde é uma coisa muito mais abrangente, né? Ela não é só a ausência de doenças. E isso a Organização Mundial de Saúde já nos fala, nos clareia na sua definição. Quando ela diz que saúde, né, é o perfeito bem-estar biopsíquico social e não apenas a ausência de doença. Como é que nós vamos entender esse processo? Então, vamos começar a pensar num aspecto, que é no aspecto de como a criatura se conecta com a ideia ou se conecta com a vivência na busca do sagrado. Já a conexão com a ideia de Deus nos faz caminhar para um entendimento
de muitas questões do psiquismo humano, né? E isso não somos nós só que falamos, né? Vários autores voltados à questão espiritual, né? O conhecimento do sagrado, que é esse aprendizado milenar em busca dessa conexão, né? E um desses autores, numa leitura muito bonita, é Jung, né? Que faz com que a gente pense em muitas dessas coisas. Muita gente se conecta com a ideia de Deus por simples curiosidade. É como alguém que ouviu falar, por exemplo, num aparelho de TV e que ele quer saber o que é o aparelho de TV. Ele quer saber da estrutura, de como que isso foi descoberto, criado, inventado, quais são os materiais que o constroem, quais são as leis da química, da física, ou de que seja o que for, né, na área da eletricidade, do magnetismo e de tantas outras questões que levam, né, ao funcionamento da TV. Mas ele não está preocupado em assistir televisão, em entender o conteúdo, quantos canais existem, o que o canal tem, e ele não se liga ao instrumento ali que é de diversão, de informação, né, até de instrução. Não. Ele tem uma curiosidade sobre o aparelho de TV. E tem gente que tem curiosidade sobre Deus. Né? Não sabe o que é, mas gostaria de saber o que teve antes de Deus, para que Deus, por que Deus criou, o que ele deixou de criar, o que ele faz, se ele está presente, mas como uma curiosidade, um deleite simplesmente de conhecimento, de intelectualidade, né? Sem nenhum comprometimento se a ideia de Deus ela tem um sentido na sua vida ou não. Né? Então, é uma conexão por curiosidade. O indivíduo desse, na verdade, ele não tem nenhuma conexão com a ideia do divino, né? Com o sentido do sagrado que deve caminhar na vida do indivíduo. E quando eu falo com o sentido do sagrado que deve caminhar na vida, eu faço questão de usar nessa expressão sem me prender a nenhuma religião. Toda a religião, toda a seita que levar o indivíduo a se despertar e a buscar se conectar dentro das suas propostas e dentro do que ele consegue com Deus, ela está fazendo o seu papel. Mesmo que nós possamos ter inúmeras críticas ao conteúdo da crença religiosa, à atitude, né, dos religiosos, mas nós não podemos negar que está havendo essa conexão, está havendo essa transformação. Outro contexto de ligação, de conexão, né, é por necessidade. Muita gente busca
uma prática religiosa ou uma instituição religiosa ou busca seguir orientações religiosas para a conexão com Deus, porque ele tem necessidade. Ele tem uma dor, uma falta, ele tem um desejo, né, uma ambição na vida, todo esse sentido, e ele entende, né, que naquele momento, se Deus é a coisa maior do universo, se ele tem todo o poder, ele pode dar àquela criatura todo o recurso que a criatura quer. Nesse sentido, né, essa conexão geralmente é acompanhada em algum momento da desconexão com a ideia. Porque o indivíduo, ele busca por necessidade, ele tem dentro dele uma expectativa e ele não consegue conviver com essa frustração. Então, desculpa, pausa aí, foi uma ligação no celular, voltando. Agora sim, acho que agora nós voltamos. Nesse contexto, eu diria que as pessoas dessas estão conseguindo acompanhar. Acho que agora nós estamos bem. Felizmente a ligação nos atrapalhou, né? Mas nós temos aí o vídeo ao vivo também, que vai para o canal e que pode nos ajudar aí para vocês depois poderem acompanhar quem teve alguma perda nesse contexto. Nesse sentido, né, nós vemos então que o indivíduo, quando ele se vê frustrado, ele se desconecta, porque Deus não fez o que ele quis, ele não acredita mais em Deus. Então, essa conexão, ela é um ping-pong, ela vai e volta na vida do indivíduo e ela não auxilia nesse contexto e nessa caminhada. Uma outra forma de conexão é uma conexão pelas fantasias que nós carregamos dentro de nós. Olá, tá ouvindo aí, Gorete? Mariana, Marcelo Mendes, Raimundo Maia, dá um retorno aí se vocês estão ouvindo. Isa Camargo, Dalma Cunha, Cláudia Helena, Adriana. Então vamos continuar. Diante aí dessa dificuldade, nós não vamos deixar o nosso vídeo no Instagram, mas nós vamos depois, né, a equipe vai editar aí o vídeo e nós vamos deixá-lo no YouTube posteriormente. Então, a próxima forma de conexão é pela fantasia. A gente se conecta em Deus, com Deus, com as nossas projeções. Na realidade, a gente
coloca em Deus aquilo que a gente acha. Então, nós achamos que Deus é todo-poderoso e é um Senhor do exército, porque essa é a forma como nós relacionamos com a vida. Então, isso no contexto de saúde mental é muito mais profundo. Porque quando eu entendo essas projeções, eu vou poder entender melhor a conexão do indivíduo com ele próprio. Quando eu acho que Deus, né, tem que me atender em tudo que eu quero, eu estou falando, né, da minha visão egoísta, né, de que eu sou o centro do mundo, eu sou a grande relação da vida. E por outro lado, eu estou falando da minha infantilidade, né, que eu sou um ser mimado e que acho que Deus tem que estar por minha conta me agradando 24 horas por dia. Muitos desses aprendizados vêm da nossa relação com a mãe, com o pai, mas vem da nossa infância espiritual. Se eu vejo em Deus o castigo, né, que Deus pune, é porque essa é a forma como eu relaciono com a vida. Então, nós vamos ver que as pessoas que são muito autoritárias, as pessoas que acreditam saber o que é certo ou errado, eu falo porque acreditam, porque a gente não sabe o que é o certo ou errado, né? O certo e errado das nossas falas tem muito a ver com a nossa cultura, com o tempo que nós estamos vivendo, com o gênero nosso, com as coisas que nós temos. Não, mas a religião ensina, então isso é verdade. Aí eu vou, né, pedir licença, porque eu vou pegar uma religião específica, e não estou aqui colocando uma forma crítica de moralismo, mas de história, até porque eu fui criado dentro do catolicismo nessa vida, né? A Igreja Católica, durante muito tempo, pelo interesse machista da Igreja, questionava se as mulheres tinham alma. E para manterem a escravidão, né, a Igreja, ela dizia que os escravos, os negros e os índios, e depois os índios viraram almas infantis, mas os negros não tinham alma como os homens. Então, a gente não pode dizer que tudo que as igrejas ensinam são verdades. E a gente não sabe o que é certo ou errado. Essa leitura em que a gente se posiciona como julgador dos outros fala do nosso senso crítico pesado, do nosso autoritarismo interno, que só complica a nossa caminhada. Então, um indivíduo que delirando me diz que é Deus, ou diz que ele é orientado diretamente por Jesus, ele está me falando do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência. Então, esses elementos, eles vão nos indicar, né, a realidade da criatura. Eu escutava hoje
um vídeo sobre medicina digital e eu vi um colega, né, dentro dessa visão digital, dentro dessa leitura da medicina estatística, né, onde que ela quer que os quadros nosológicos sejam todos colocados e que nós sejamos robozinhos, né, o robô da depressão, o robô da ansiedade, o robô da psicose, o robô da dependência química, tudo fechadinho. Né? Ele dizia que numa anamnese o importante não é o conteúdo, é a forma. E ele, né, com todo respeito ao lugar dele, inclusive por ser um psiquiatra, eu não consigo concordar com isso. Nos meus 40 anos de experiência e com aquilo que eu aprendi de muitos dos meus professores, para mim, o conteúdo do que eu escuto do meu paciente é muito mais importante do que eu fazer um fechamento de um diagnóstico pela forma. Não, isso aqui tem delírio, esse aqui tem alucinação, isso aqui não tem, isso aqui tem um grau de ansiedade, um número tal, isso tem um nível de depressão. Não é isso que me importa no trabalho com as pessoas. Eu não cuido de robôs. Eu cuido de gente. E gente é única, é um indivíduo. E o conteúdo da sua doença fala dele. Né? E eu não trabalho com o paciente só para dar, nesse contexto, né, uma medicação ou uma indicação terapêutica. Né? Até para indicar uma psicoterapia, eu me preocupo com o que eu escuto do meu paciente. Para entender se aquele profissional que eu vou indicar, ele tem as habilidades que precisam para lidar com aquele paciente. Para que eu entenda quais são as ferramentas que eu vou ter que utilizar para mostrar a ele a importância da medicação, do uso da medicação na sua caminhada. Então, esse projeto, né, essa projeção, desculpa, que eu faço, ela está falando de mim. Né? Ela está falando desse lugar. Pessoas muito culpadas, né, elas veem Deus como alguém que pune, que castiga na sua caminhada. Outras pessoas, né, elas se conectam com Deus por medo. Pode falar que isso é um tipo de necessidade, mas é uma necessidade específica. Né? Pessoas que buscam a religião porque têm medo da morte, têm medo do inferno, têm medo do castigo de Deus, têm medo de acontecer alguma coisa com ele, porque ele, né, não fez determinadas coisas que a sua crença ou a sua religião mandam fazer em relação a Deus. Mas ele, por exemplo, acende uma vela, mas ele não acredita nisso não. Ele faz uma defumação, mas não acredita nisso. Ele toma um passe espiritual, mas questão, será que isso mesmo? Os outros põem mão em cima de mim, né? A imposição de mãos, as bênçãos, né? Porque são tudo a mesma coisa, né? O Jorei, mas não sei se isso tem sentido ou não.
Mas ele faz, porque ele tem medo que se ele não fizer, essas coisas vão ter um desdobramento ruim. E alguém pode falar comigo assim, isso não tem a ver com doença mental? Existe um quadro que ele é vinculado aos transtornos ansiosos por muita gente, ele está aí no meio do caminho entre o transtorno de ansiedade e os transtornos psicóticos, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que o indivíduo ele age dessa forma na vida dele. Ele tem que colocar tudo no lugarzinho, ele tem que contar os passos que ele deu, ele tem que lavar a mão um monte de vezes, porque se ele não fizer aquilo, vai acontecer alguma coisa com ele, alguma coisa com a família, alguma coisa de ruim com a vida, e ele vai ser o culpado. Então eu costumo brincar mentalmente que eu tenho um monte de paciente que a relação dele é toquiana, igual do toque. É uma relação obsessiva, compulsiva com Deus, mas fé, que é fé, está complicada nesse contexto. Muitas pessoas, né, têm uma visão de Deus, ele busca um Deus que seja todo-poderoso. Mas que esse poder sirva para ele ter poder sobre as outras pessoas. Para ele ter poder sobre as outras pessoas. Então, o que essa pessoa está me falando? Ela está me falando de orgulho. Né? E muitas vezes a visão dessa divindade, ela é maligna para o indivíduo, né? As pessoas que adoram o demônio, porque isso existe na humanidade, nós não temos como negar esse contexto, né? A gente vê isso em todos os lugares do mundo, né? Muitas vezes eles buscam o demônio como um pacto de terem poder na vida. Né? Uma necessidade desse orgulho que adoece a criatura na sua caminhada. A grande maioria de nós, né, eu costumo dizer, né, porque há uma linguagem, né, eu sei que pode parecer jocosa, mas há uma linguagem no mundo, né, que as pessoas, né, vinculados ao mundo árabe, ou aquela área toda, aquela região, né, são grandes comerciantes e adoram fazer barganha. Né? Dizem que é uma coisa que incomoda um comerciante na Turquia, eu não conheço ainda, espero conhecer, tenho uma paixão por aquelas coisas que eu vejo da Turquia, é que se o indivíduo te der um preço, você comprar sem barganhar. E a maioria de nós quer fazer barganha com Deus. A nossa relação com Deus é como se Deus fosse um comerciante ou um banqueiro que tem, né, posses e em que eu vou barganhar para que ele me dê alguma coisa. Então, essa relação não é uma relação de fé, é uma relação de comércio, de negócio. E se os negócios não derem bem, igual pela questão lá da necessidade, eu vou começar a questionar se Deus existe, porque ele não faz negócios comigo como eu gostaria que isso acontecesse. Outra questão também muito importante, né, é que muita gente ele
faz uma conexão, ele busca uma conexão racional com Deus. Isso sempre existiu, mas isso se ampliou nos últimos séculos com o crescimento do racionalismo e com toda essa visão. Então, ela passa por esse lugar, né, que se existe, né, um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente para tudo isso. E se o universo é algo que nós ainda não conseguimos compreender em todo o seu contexto, né? Nós temos teorias, mas nós não temos a certeza, né? E ele é algo além da criação dos seres e muitas vezes o racional é do ser humano, então há algo superior. Então a ideia de Deus aparece a partir desses questionamentos racionais. Tem alguma coisa errada nisso? Não, esses caminhos são os caminhos que a criatura vai fazendo para se conectar com Deus. São posturas que a criatura tem. E essa racionalidade, né, ela tem a sua positividade, né, mas essa busca de entender tudo e não querer compreender que a gente não tem resposta para tudo, porque nós não temos toda a capacidade de entendimento, isso é motivo para muita gente de frustração, né, de descrença, né, de fala da não existência de Deus. E nessa busca só racional, muitas vezes o indivíduo perde o contato com o sentido da vida. E o sentido da vida é que alimenta a esperança, e um homem que não tem esperança é um homem desesperado. E talvez isso seja a maior causa do aumento, né, das ideias e dos suicídios na atualidade. Então, o indivíduo que vem dessa forma, ele está me falando, né? Não adianta eu caminhar com ele questão mística, querer que ele caminhe nesse lugar, né? Eu vou ter que saber utilizar uma instrumentação nesse sentido para ajudá-lo. Porque não é porque um ser é racional, não é porque o indivíduo se diz e vive ateu, que ele é um indivíduo mau. Quando eu estou colocando esses posicionamentos dessa racionalidade que leva à descrença, que leva à perda do sentido, né, é um lado como a religião. Ela pode ajudar o indivíduo e ela pode atrapalhar a vida do indivíduo. Então, nós vamos ao encontro de uma visão de Deus, que é uma visão importante, né, na cultura ocidental. E aí nós temos uma visão de um Deus de justiça que vem a partir da experiência e da vivência do mundo judaico, que não é a base do cristianismo e que é a base do islamismo. Então, todas essas três religiões, né, e essas duas grandes religiões
da humanidade e com uma prevalência muito grande, elas são originárias dos conhecimentos da cultura judaica, do judaísmo. E o judaísmo, ele caminha com esse Deus de justiça. Então, há um mundo que é certo e que é errado, né? E o Deus meu é certo, é verdadeiro, e o Deus do outro não é certo e verdadeiro, embora só exista um Deus. Eu consigo racionalmente entender isso, mas sei que isso é que existe na humanidade. Então, nesse contexto, esse Deus de justiça, ele fala, né, da nossa postura dessa cobrança, da necessidade que nós temos desse dualismo do certo e errado, né, que a gente não consegue entender o adequado, né, que algo que foi certo em determinado momento hoje não é mais, e algo que foi errado em determinado momento, hoje, num contexto, ele tem um outro sentido. E aí alguém disse assim, não, mas isso não é assim, porque Deus falou assim, onde que Deus falou, né? É essa interpretação, porque eu tenho o poder da fala de Deus comigo. Né? Não sou eu que tenho que submeter à evolução, né, da compreensão disso tudo. Né? E nós vamos ver aí, né, que a grande maioria dos cristãos e dos islâmicos, eles continuam seguindo o Senhor da Justiça. Né? E o Alcorão é um livro com conhecimentos de uma amorosidade muito grande, e o cristianismo é a expressão do amor de Deus pelo homem. Então, quando nós paramos na verdade, nós não chegamos nessa visão de amor. E a visão proposta por Jesus é uma visão de um Pai, que é um Pai nosso, né? Então, que Ele é Pai de todos. Então, um indivíduo que está buscando entender isso, ele está começando a trabalhar um senso de sociedade diferenciado, baseado no campo da fraternidade. Então, ele está buscando valores morais superiores verdadeiramente na sua caminhada. Ele passa a entender que todos, apesar de as pessoas teimarem nessas diferenciações, mas que todo mundo é filho de Deus, que por consequência as criaturas são irmãs. Então, nesse contexto, as pessoas que vivem nesse sentido, elas vão construindo dentro delas, né, um mundo de relação mais leve. Elas vão aprendendo o perdão, elas vão aprendendo a beneficência, né, a caridade, o senso de fraternidade. Isso, né, é um elemento importante de saúde mental. É um elemento que faz com que esse construto ele seja positivo na vida do indivíduo. Porque se eu acredito que Deus é Pai, né, e Jesus diz que um pai não dá uma serpente no filho que pediu peixe,
né? Ele não dá uma pedra ao filho que pediu pão. Então, ele vai estar amorosamente abrigando as criaturas, acolhendo. Então, esse sentido é um sentido de construção positiva. Por quê? Porque nesse contexto você passa a caminhar por uma plena harmonia da alma, como Emmanuel fala, e a ter uma real conexão com Deus, que não é esse Deus que a gente vê aí muitas vezes fazendo mal, mandando matar, mandando o indivíduo colocar bomba no corpo, suicidar e matar os outros, fazer guerras, como a história da humanidade conta. A grande maioria das guerras no mundo, elas foram sustentadas por ideais religiosos, ou porque agiram ativamente, ou pela omissão dessas criaturas. Né? E há uma outra conexão com Deus dentro do próprio cristianismo, que é um propósito que muitas criaturas assumem e que pode ter um significado positivo para a sua saúde mental, mas pode ter um significado negativo dependendo do lugar e da forma como ele age, é de como quando ele se coloca na figura de servo de Deus. Porque se essa servidão ela passa por uma rejeição completa de si mesmo, ela inclusive fere o princípio da lei de amor que o cristianismo traz, e o indivíduo às vezes abandona o cuidado com o corpo físico, com a sua vida, com a sua família, e ele passa a ter uma postura fanatizada, né? E embora ainda hoje o fanatismo não seja visto como um transtorno mental, né, ele é visto como um transtorno de comportamento com resultados complexos na vida da criatura. Mas aquelas pessoas que servem, né, e que fazem uma escolha às vezes de sacrifício, mas que elas sabem o caminho onde elas estão construindo, e essas criaturas talvez sejam aquelas que Gibran, né, escrevendo o profeta, nas palavras do profeta, disse, né, pelas mãos de tais pessoas, Deus fala, e através dos seus olhos ele sorri para o mundo. Então, são posturas que a gente vai vendo em que a criatura vai desenvolvendo aspectos positivos da sua vida. As virtudes que facilitam a sua vida, ensinam ele a disciplina, o cuidado inclusive com o seu próprio corpo, mas ensina a ele cuidar do outro, a lidar com o outro de uma maneira saudável. Então, nós estamos vendo que o que nós falamos aqui hoje, né, muito diferente do que às vezes a gente fala quando nós desenvolvemos o ponto de vista científico da espiritualidade sobre Deus, é uma visão específica da nossa conexão com Deus, que é uma preocupação que eu tenho no meu diagnóstico. Porque eu tenho aprendido que, diante dessas coisas, de como a gente se posiciona nesse lugar, a gente vai ter, né, uma condição mais saudável, menos saudável, conosco mesmo e com a própria vida.
Então, eram essas nossas colocações. Não sei se tem alguma pergunta. Eu sei que num outro momento, antes da gente ter interrompido, não, a Adriana Pires perguntou se a gente ainda clinica. Eu trabalho ainda no Instituto Renascimento aqui em Belo Horizonte, Adriana. E quem quiser saber, né, tem no meu Instagram, né, tem um lugarzinho lá de consulta que dão os dados, as informações de como vocês podem, se quiserem consultar conosco, marcarem alguma entrevista no nosso trabalho. Né? Será um prazer poder recebê-los e ter a confiança de vocês para esse trabalho. Nós estamos aí, o Henrique Zano desejando um abraço pessoal. Então, lembrando que nós não vamos deixar essa live no Instagram, porque nós tivemos aquele problema aí com interrupção através de uma ligação que nos perturbou aí, mas tudo ficou gravado. Vamos editar esse período aí de intervalo que nós tivemos para construir aí o texto como um todo. Nós estamos agradecendo a todos vocês, quem gostou das nossas abordagens, como a Maria Goretti está falando. Nós temos todo dia postagens sobre saúde mental e espiritualidade no Instagram, no Facebook, e nós temos semanalmente alguma novidade. Então, se você quer conhecer o nosso trabalho no YouTube, entra, Dr. Roberto Lúcio no YouTube, sobre saúde mental e espiritualidade. Se inscreva, porque isso é importante para que o YouTube entenda que tem mais gente interessada nesses temas para divulgar, e que coloquem lá, toquem no sininho, que todas as semanas nós temos alguma novidade para vocês no nosso canal. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira.